Filipa, como é que foi aqui a sua experiência? O que é que achou desta situação que lhe propusemos? Bem, eu gostei imenso desta situação, uma vez que já tinha desempenhado noutros estágios, o que me permitiu desenvolvê-la até com alguma facilidade a nível de diálogo. Efetivamente houve ali uma baralhação nos materiais que utilizava, porque eles já estavam predispostos e tenho por hábito preparar eu o que vou fazer, ir buscar e ter mais tempo de preparação e não ao pé da pessoa. Houve dois aspectos que eu observei que me fizeram pensar. Um deles foi temos aqui a imagem você entrou, a senhora mostrou alguma... começou a falar consigo e a Filipa com a senhora e de repente você sentou-se. Porquê que o fez? Eu acho que é importante porque estamos a demonstrar à pessoa que temos disponibilidade para ela. O facto de estarmos em pé dá uma espécie de rapidez na prestação de cuidados e ao passo que se nos sentarmos calmamente e dialogarmos ao mesmo nível da pessoa, ela vai perceber que nós estamos predispostos a estar ali, a empenhar tempo nela e a ouvir aquilo que ela tem para nos dizer. Acho que o facto de estarmos em pé dá muito a sensação de estarmos de cima e acho que devemos trabalhar sempre com a pessoa. Filipa, portanto, é algo que aparentemente pareceu espontâneo, mas você tinha alguma intenção? Acho que ao início, quando nós iniciamos os nossos estágios, fazemos-lo de forma pensada. Após um tempo começa a ser instantâneo, já não pensamos, é mesmo nosso. Mas foi intencional. Intencional. Outro aspecto que fui observando e ouvindo, que foi o seu tom de voz. Manteve sempre um tom claro, nas suas explicações, nem alto nem baixo e com alguma assertividade. É algo que foi treinando, é habitual em si? É mesmo defeitivo. Esse tom de voz assertivo já vem há muito tempo, vem também da minha experiência de vida e da minha experiência profissional. Fez-me manter sempre este tom e acho que é importante sermos assertivos, sim. Às vezes é necessário empregar outro tipo de tom, às vezes é preciso falar um pouco mais alto ou adequarmos os nossos comportamentos e os nossos maneirismos à pessoa que está à nossa frente. Neste caso, penso que a assertividade é o melhor a ser utilizado porque comportamento gera comportamento e se nós mantivermos este tom, a pessoa irá perceber, irá acalmar-se e perceber que não há preocupação. Aqui o desafio que lhe foi colocado foi executar um procedimento, mas na sua cabeça deduzo que tenha feito a concepção, não é, do mesmo. Como é que se processou até chegar àquele momento que a determinada altura, como aqui nós podemos ver você, e que disse que tinha muito a ver com o facto de não ter preparado o material, não é? Sim. Você se organiza num cuidado destes? Eu gosto primeiro de perceber o que é que tenho que fazer, perceber que material é que preciso de utilizar na minha cabeça. Gosto de ir buscar o material, colocá-lo à disposição para perceber como é que irei utilizar. Quando o consigo fazer, é esse mesmo material que eu levo até junto da pessoa, já não vou com esta quantidade que havia aqui e acho que é importante a pessoa ter contacto com o material antes de ele estar a funcionar, para perceber que não vai fazer mal, porque o facto de nós chegarmos com o material já preparado e colocarmos na cara da pessoa, estamos a ser muito agressivos, estamos a ser muito invasivos no espaço da pessoa e acho que há a necessidade da pessoa contactar com o material, mexer, perceber onde é que vai ficar, como é que vai encaixar, para que faça sentido e para que a pessoa não se sinta tão no fundo, tão agredida, sim, tão agredida. Filipa, isso traz-lhe segurança assim enquanto profissional? Traz-me segurança a mim. E vai transmitir essa segurança à pessoa? Eu penso que sim, porque o facto de nós estarmos a demonstrar material e a explicar como é que se irá processar e como é que irá fazer, as pessoas irão perceber que nós sabemos o que é que estamos a fazer e isso aliado ao facto de sermos novos ainda vai transmitir mais segurança à pessoa porque ela percebe, eles são novos mas sabem o que estão a fazer porque me estão a mostrar e porque me estão a explicar. Essa sua capacidade para poder falar com a pessoa e ir ao mesmo tempo manuseando as coisas, aprendeu isto como? Aprendi isto na minha vida pessoal, aprendi isto através da profissão que faço e eu própria gosto de trabalhar no imprevisto, eu não gosto de ter as coisas muito estipuladas e daí gostar tanto desta área, gostar de me dedicar às pessoas e gostar da imprevisibilidade da pessoa que iremos apanhar e de como temos que nos adequar a essa mesma pessoa. Houve outro aspecto que transmitiu conhecer a pessoa. Este conhecimento da pessoa é importante? É muito importante, aliás é
o que é mais importante é nós conhecermos a pessoa como um todo e com todos os seus sistemas e não olhar para ela de forma individual, porque aquela pessoa tem relacionamentos, aquela pessoa tem medos, tem receios, aquela pessoa tem emoções e nós temos que trabalhar com isso tudo e temos que ter um conhecimento de algo que poderemos falar para não criar aquele vazio de não saber nada e chegar ali e agora vou só falar de material, vou fazer o quê? É importante nós termos esse conhecimento para conseguirmos criar uma relação interpessoal com a pessoa e conseguirmos comunicar de forma mais calma e mais tranquila, até para nós é sempre um salva-vidas termos conhecimento sobre a pessoa. O seu desempenho prendia-se com uma decorrente de uma prescrição médica, que, como sabemos, tem a ver com a área das intervenções interdependentes. Sim. E houve vários aspectos que você falou que dando alguma resposta não a deu completa porque precisaria, digamos assim, de utilizar outros elementos da equipa, nomeadamente o médico. Sentia segura nesse aspecto? Como é que se sentiu quando ela lhe faz perguntas tipo vou para casa, vou manter esta medicação? Como é que tem sido como é que foi a experiência e como é que tem mobilizado isso no seu dia a dia? Eu acho que nós trabalhamos em equipa, é um dos instrumentos básicos da enfermagem e nós temos que habituar-nos que não somos só nós trabalhamos com uma equipa multidisciplinar e as nossas, é claro que temos intervenções autónomas que partem de nós e pronto, mas também temos intervenções que partem de outros profissionais, temos que estar descansados porque as intervenções que partem de outros profissionais não são só nossas e então temos que compartilhar com eles essa responsabilidade e temos que estar tranquilos em relação a isso porque nós somos um elo de ligação muitas das vezes entre os médicos e os doentes. A Filipa do início disse, mais ou menos, mas se eu dissesse os aspectos que para si foram mais fáceis e aqueles que foram mais desafiantes da situação, o que é que escolheria? Como aspecto facilitador eu penso que a comunicação e o facto de tentar criar uma relação de empatia com facilidade. A nível de aspectos mais dificultadores foi mesmo o facto de não conseguir encontrar o material à primeira, o que até para a pessoa se torna um bocadinho constrangedor. O que é que faria diferente? Talvez começasse por preparar o material antes, de forma mais calma e longe da pessoa, para poder ter já tudo preparado e quando fosse demonstrar-se uma confiança que se calhar não foi tão demonstrada pelo facto de ter ali um bocadinho de tempo à procura do material. O que é que pensa da experiência global, em termos de este tipo de situação, esta recriação que fizemos, qual é a sua opinião? Eu acho que é muito interessante e acho que é muito educativo, porque nós fizemos, viram e no final conseguimos debater aquilo que fizemos de bom e de mau e acho que isso devia acontecer mais vezes porque é uma forma de aprendizagem, a discussão é a forma mais correta e é melhor para os estudantes perceberem. Acho que o facto de debatermos o que é que fizemos melhor, o que é que fizemos pior, podermos falar sobre as nossas emoções e sobre as emoções que sentiram ao ver-nos, acho que é muito importante. Há uma coisa que seria importante que é pensar não no sentido do bom e do mau, mas naquilo que na situação, o que é que poderíamos melhorar, não encarar mal traz um bocadinho negativo, não é? Ou muito pesado. Pensa que esta experiência contribui para o seu futuro? Penso que sim. Acho que talvez me tenha dado a noção que efetivamente estas discussões são muito produtivas. Já tinha essa ideia, mas aqui com esta confirmação percebi. Uma coisa é a discussão, e isso você certamente teve noutras experiências, outra coisa é a questão da simulação. Sim. Como é que provavelmente já teve alguma vivência, mas como é que foi, ou como é que encara essa questão da simulação dentro da sua perspectiva de alguém que está ainda a aprender, que já tem com algumas competências, mas que ainda está a aprender? Acho que a simulação é também uma das melhores formas de nós aprendermos, porque é tudo feito aqui, nós conseguimos ver o que é que corre de uma forma mais favorável e de uma forma menos favorável e quando chegarmos ao contexto real, aquele onde nós queremos alcançar e onde queremos estar, acho que é mais fácil porque lembramos de tudo o que fizemos aqui com outras pessoas e com o facto de haver esta simulação e para nós é mais facilitador.
Filipe, eu acho que estamos bem, eu estou a dizer que estamos bem no sentido de atingirmos os objetivos que se propunham. Eu queria agradecer a sua participação e se cá tivesse ao pé de nós a Dona Marisa, eu também iria agradecer à Dona Marisa a colaboração e até a outra oportunidade, não é? Obrigada.